Fala, meu povo, começando aqui, segundo dia de revisão do Congresso Americano de Cardiologia, o American Heart 2023, está acontecendo agora nos dias 11, 12 e 13 de novembro. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardiopapers, e estou aqui em ótima companhia. Vou falando aqui nesse sentido aqui. Primeiro, à minha direita, Fábio Mastrocola, vulgo Mastrocoleta, que o pessoal já está conhecendo como Mastrocoleta. Fala, Mastrocola. Fala, galera. Bem-vindo. Muito trabalho bom hoje aqui pra gente comentar. Trabalho bom, acho que o futuro da medicina tá vindo aí. Vamos Muita ver. coisa interessante e com mecanismos diferentes aqui. Bem interessante. Zé Roberto, fala Zé, tudo tranquilo? Fala galera, estamos de volta aí. Hoje a gente vai comentar aí mais alguns trabalhos bem legais aí do segundo dia do AHA 2023. Zé, que é assistente lá da emergência do INCOI, que vocês já estão conhecendo bem aí dos podcasts, né? Uma ou duas vezes por mês, Zé tá aparecendo aqui com vocês discutindo temas muito interessantes. Tô aprendendo muito também com os podcasts, parabéns aí pela qualidade do material. Valeu. E André Galego, André Lima, Galeteira. Fala, Galeteira, e aí? É um orgulho imenso estar aqui nesse grupo e principalmente nesse evento que a gente está fazendo cada vez mais recorrente na cardiologia brasileira. E mais orgulho ainda de saber que ninguém nos comentários de ontem conseguiu trazer algum tipo de grupo que esteja fazendo uma cobertura online, quase instantânea do Congresso. Então é muito bom estar com essa galera aqui. Boa. Povo, ontem, primeiro dia, foi pra torar. Fazia tempo, eu acho que a gente não viu um primeiro dia de congresso tão intenso ali, né? Selectzão lá, logo no começo do trabalho. Quem não viu ainda o resumo do primeiro dia, assiste. A gente fez ali 1h20, mais ou menos, um resumo dos 4 principais trabalhos do dia. E hoje a gente trouxe aqui 3 trabalhos. Ainda teve ali o restinho do primeiro dia, né, Machocoleta? Que a gente vai ser o primeiro episódio aqui que a gente vai falar. Então a gente separou 3 trabalhos aqui pro pessoal. Vamos começar logo com um que quem sabe, talvez daqui a uns anos mude a forma que a gente trata o paciente hipertenso, né, Machocoleta? Fala aí o contexto do estudo cardio pro pessoal. Muito interessante. A gente sabe que hipertensão é extremamente prevalente, mais de 30% da população é hipertensa, e uma das grandes dificuldades é a aderência à terapêutica medicamentosa. O paciente tem que tomar medicamento várias vezes ao dia, esquece. Então a gente sabe que isso interfere muito. E se a gente tivesse um medicamento bem tolerado que pudesse ser aplicado a cada 6 meses? Imagina tomar um medicamento antihipertensivo que dura 6 meses e que tem um bom efeito em reduzir a pressão e com poucos efeitos colaterais. Foi isso que o estudo Cardia está começando a avaliar. Lembrar que é um estudo de fase 2, tá? Ainda um estudo para avaliar a eficácia na redução da pressão arterial e segurança. Ainda não é um estudo para avaliar desfecho clínico. Ele é o nome do medicamento é o Zilebesiran, até difícil da gente falar. Eu não sei porque que o povo escolhe o nome tão difícil, Machocola, mas é isso aí. E essa é uma classe de medicamento que, para mim, é o futuro da medicina. A gente já tem alguns medicamentos na cardiologia, como o Patisiran, que vai atuar no RNA. Ou seja, eu vou atuar lá dentro na produção de determinada proteína, inibindo essa produção. Nesse caso aqui, eu vou inibir o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado. Então, aquela via inicial da produção da ECA. Lembrar que angiotensinogênio, renina, angiotensina 1, ECA, angiotensina 2, que vai levar aos efeitos vasoconstritores. Então, aqui a gente vai atuar na parte inicial. Seria um primo dos IECAs, mas lá na parte inicial, num mecanismo diferente, inibindo a produção hepática de angiotensinogênio. Tá? Então, este medicamento iria ser aplicado a cada 6 meses e a gente vai ver aí em relação à redução da pressão arterial e possíveis efeitos colaterais. Galeteira, fala pra gente como é que foi a metodologia desse estudo, tá? Dessa droga revolucionária, esse medicamento revolucionário e que já tem estudos em outras áreas, então não é algo totalmente novo, mas é algo que vem avançando. Claro que tem o custo, tem algumas dificuldades, a longo prazo a gente não sabe efeitos colaterais, mas pra mim esta é uma classe de medicamento que chegou para ficar. Rapaz, Machocola botou lá em cima o negócio Nossa. aqui, vai, diz aí, Galeteira. Não agora. tenho conflito de interesse, tá? em relação à indústria, apesar de gostar muito do mecanismo de ação. Lembrar que tem o Inclisiran também, Era o isso que eu ia comentar, Patisiran. Lapa, Então, o Mastrocola. Quando a gente fala aí, quando a gente está falando aqui desde para estudantes, para médicos, para pós-graduados, o que a gente nota com a própria nomenclatura da medicação. Toda vez que ela termina com Ziran, por exemplo, o Patisiran, o Inclisiran, todos esses estão atuando com um mecanismo de RNA, enquanto aquelas medicações que terminam com MAB geralmente são anticorpos. Então, quando a gente vai falar um pouco mais no Azaleia sobre um anticorpo monoclonal, a gente está falando de uma medicação que vai atuar justamente na terapia gênica desses casos. E aí, na metodologia, como o Mastrocola comentou, é um estudo de fase 2 de segurança. Ele incluiu adultos de 18 a 75 anos, a pressão arterial sistólica média
maior ou igual a 135 milímetros de mercúrio, porém com uma pressão máxima menor do que 160, menor ou igual a 160 milímetros de mercúrio no mapa. Por que isso? Era importante que ele tivesse aqui nessa faixa de pressão, porque na estrutura do estudo você vai suspender os antihipertensivos para começar a medicação. Se fosse um paciente com hipertensão arterial grave, estágio 3, você não ia poder suspender porque ia trazer risco para o paciente. Então aqui fica mais fácil de você conseguir manusear esses pacientes. A gente tinha 5 grupos, dependendo da dosagem. A gente tinha grupo com placebo, a dose de 150 mg a cada 6 meses, 300 mg a cada 6 meses, 300 mg a cada 3 meses, 600 mg a cada 6 meses. Quando você ia utilizar as doses eram cegadas, você não sabia qual os pacientes estavam tomando. Quando você estava no grupo do placebo, obviamente o paciente ali não era cego, e aí você nesse momento poderia saber. O endpoint primário foi mudança de níveis de pressão arterial sistólica medidas no mapa, certo? E os resultados, Mestre Cola, diz aí o que é que a gente viu. Resultado fantástico. Só para lembrar aqui, a gente está falando de RNA, então URAN, como Galego falou, a gente não vai alterar o DNA, então não é no gene, é no RNA, tá? Então em RNA específico, tá? Não mexe em outro, só nesse daqui do angiotensinogênio. Então reduziu em 98% o angiotensinogênio, ou seja, mostrando que foi muito eficaz em reduzir essa substância. E, pasmem, reduziu em 14 milímetros a pressão arterial sistólica na mapa de 24 horas, a média de 24 horas. Que resultado fantástico, hein, galera? Se a gente for comparar com outros estudos de antihipertensivo, um resultado muito importante. E lembrando, né, Machado falou que em termos de pressão, às vezes o pessoal, 14 é muito, é pouco e tal. Tem estudo tipo o Hope, né, que usava ramipril, que baixando 3 milímetros ali de mercúrio, você já baixava muito risco cardiovascular. Mas aí vem a pergunta, baixou a pressão, né? Em média, né, porque foram várias doses diferentes, em média 14 milímetros de mercúrio. Show. Isso quer dizer que vai diminuir obrigatoriamente o risco cardiovascular do paciente, que vai ser bom, que vai diminuir AVC, que vai diminuir insuficiência cardíaca e assim por diante? Sim, não, talvez, como é que é? Não quer dizer, mas é muito provável, se o medicamento for seguro, que reduza o desfecho. A gente sabe que reduzir a pressão arterial é associada à redução de várias doenças cardiovasculares, especialmente acidente vascular. Mas o principal então, aqui é conjectura. A gente está no fase 2. Conjectura. A principal conclusão vai ter na próxima fase, quando tiver na fase 3, que agora é segurança e segurança, na próxima, eficácia em reduzir a pressão. E a próxima fase é em reduzir desfecho clínico. E na próxima vai ser cego tudo, né? Sim. Agora só era cego a parte das dosagens da medicação. Na próxima vai ser cego com subcutâneo, mesmo placebo vai tomar um subcutâneo cego. Lembrar um subcutâneo a cada 6 meses, para mim, esse é um trial que tem um potencial gigantesco de revolucionar a cardiologia. Cardiologia e a medicina. Claro, como a gente acabou de falar, é uma fase 2 ainda, né? Então ainda não vai mudar a conduta, mas esse estudo de fase 3, o Cardia 2, vai ser extremamente esperado, né? Já tô querendo saber o resultado dele. Para mim, esse é um estudo realmente importantíssimo. Uma dúvida aqui. A gente viu que ele é bom, muito bom para aderência, já que é uma medicação que você vai 2 vezes no ano. Agora, quando a gente está falando, toda vez que a gente vai falar de medicações que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona, geralmente a gente pode ter o problema da famigerada hipercalemia e disfunção renal. Os efeitos colaterais dessa medicação, realmente, apesar de ele pegar lá no começo, como é que ele se comportou do ponto de vista de efeito colateral? Esse é um dado interessantíssimo. O Lapa até falou aqui, e se der hipercalemia? O medicamento dura 6 meses. E aí, vamos ter que usar Sorcal, algum quelante de potássio? Esse é um problema. Mas será que vai ter antagonistas ou alguma medicação que vai... inibe? Nesses medicamentos de RNA, isso daí é mais difícil. Nos anticorpos monoclonais você pode até ter. Então, o estudo mostrou que o medicamento é seguro. Teve 5% de hipercalemia e só 1% precisou suspender, tá? Por causa de hipercalemia. Então, é seguro, tá? Nenhuma hipercalemia muito grave, tá? Ou teve um pouquinho de reação, já que é um medicamento subcutâneo, no local de aplicação. Isso é muito comum para esses medicamentos, mas lembrar que as reações são leves, tá? E normalmente iniciais, então isso não impede o uso. Outro cenário é, por exemplo, numa cirurgia que o paciente possa, uma cirurgia de grande porte, que possa evoluir com hipotensão nesse período de 6 meses, também poderia ficar sobre o efeito antihipertensivo, mesmo em situações de hipotensão. A gente não sabe. A segurança é para isso que vai ter o estudo de fase 3, com um número bem maior de pacientes, tá? E que vai avaliar diferentes cenários. Mas para mim,
Este estudo é fantástico, tá? Abre uma possibilidade terapêutica nova, tá? De grande duração, uma eficácia em redução de hipertensiva muito importante. Então, para mim, é um dos melhores estudos em termos de futuro, tá? E de abrir perspectiva terapêutica. Eu tô até achando aquele McFly De Volta para o Futuro, porque você quando pega... A gente começou a achar que estava avaliando, que a gente estava evoluindo, falando de química e de cardiometabolismo. Agora a gente está falando de genética. RNA então, de é um interferência, negócio... é um mecanismo fantástico. E tem outros medicamentos que atuam no DNA, mas esse aqui atua no RNA. E é Então não é terapia interessante, gênica. mas chocolate, que se a gente pensar, né? Lembrando, a gente tem o inclisiran, né? Baixando LDL bastante, cerca de 60%, que a gente, hoje em dia, novembro de 2023, a gente já tem vários estudos aí da série Orion mostrando que ele diminui muito bem o LDL, mas a gente ainda não tem o de desfecho duro mostrando que vai diminuir desfecho, né? Digamos que daqui a uns anos a gente tem, por exemplo, inclisiran diminuindo desfecho, essa nova medicação antihipertensiva diminuindo desfecho. Imagine que você pega aquele paciente do dia a dia, do consultório, hipertenso dislipidêmico, né? Seu José, volta aqui, tá aqui, ó, uma injeção aqui, outra aqui, duas, cobriu Se hipertensão puder e no mesmo dislipidemia. dia ainda, aí vai ser... Daqui a 6 meses o senhor volta. 100% garantido. O cara já tem um aderência, sobrepeso, porque uma você já obesidade, deu- já ganha um select também, uma semaglutida. Quem sabe, né? Um que dure aí 6 meses, daqui a uns anos, né, tal. Não é o soro azul, mas você pode ir pro consultório para tomar algumas medicações ali subcutâneas que podem trazer um benefício a longo prazo. Mas imagina, porque é um problema tomar medicação todo Com dia. certeza. É um problema. E quando você vai pegando esses pacientes com multimorbidades, imagina o paciente com IC que fracionação reduzida. Às vezes o paciente toma 6, 7, 8, 9 medicações diferentes por dia. É uma bronca, né? Então tudo que puder melhorar a aderência do paciente, melhor pra ele, né? Imagina É lá para daqui claro, né, que o custo ainda é muito elevado, tá? É uma tecnologia... Esse a gente nem sabe ainda o preço, né? Porque ainda não tá em sabe, mas a fase gente sabe 2, né? dos outros, Barato né? não Sabe vai ser, mais né? fácil. Não vai ser barato, mas... Mas eu lembro, Mastrocola, da época do clopidogrel, que a gente ficava achando que era um negócio fora. Imagina isso aqui tá no YouTube, a velocidade que tá. Imagina daqui a 10 anos a filha da gente olhando ali o YouTube contra a gente falando sobre a revolução do RNA e daqui a pouco os caras estão Pra já mim, em a RNA de outro mundo. interferência é a revolução na medicina. Eu não tenho a menor dúvida que chegou pra ficar. Tá? A gente só precisa ter mais tempo pra dizer que isso realmente é seguro. Boa. E que reduz desfecho. Mas já tem vários outros trabalhos em outras áreas mostrando que é uma linha de atuação muito importante. Resumo da ópera, não muda a guideline ainda, até por ser uma fase 2, mas abre ali uma ampla linha de investigação com trials de fase 3 que vão se suceder aí, né? Show de bola. Lembrando que esse aí foi do primeiro dia, mas a gente tá com tanto assunto bom no primeiro dia que a gente teve que jogar aqui pro segundo. Segundo trabalho do dia que a gente vai abordar vai ser o Artigia, né? Trabalho interessante também, que fala sobre FA subclínica. A maioria dos casos de FA que a gente vê no dia a dia são casos de FA clínica, né? O paciente sentiu uma palpitação, alguma coisa do tipo. Você foi lá na emergência, no consultório, fez um eletro e identificou lá um ritmo irregular, confirmou FA. Nesses pacientes, quando eles têm risco tromboembólico aumentado, né, medida ali pelo status vasco, a gente sabe que na hora que você anticoagula o paciente, você diminui o risco dele ter AVC e coisas do tipo. Cada vez mais agora a gente vem tendo pacientes com mais dispositivos implantáveis, marca-passo, CDI e assim por diante. E o que às vezes acontece é aquele paciente que botou um marca-passo lá por BAVT, 70 e poucos anos, volta lá para aquela consulta de rotina com o médico que acompanha o marca-passo, na hora que ele interroga o marca-passo, fez um FA aqui durante 1 hora ou um mês atrás. Fica aquela dúvida, devemos anticoagular esse paciente ou não, né? Tem estudo aqui que mostra 30 e poucos, 40% desses pacientes que têm dispositivos podem ter esses episódios de FA subclínica que normalmente, como o próprio nome está dizendo, o paciente não tem sintoma, né? Se esse paciente com marca-passo tiver palpitação, bater na emergência, fizer um eletro, tiver FA clínica, vamos que vamos, né? Beleza, ficou essa dúvida se valeria a pena anticoagular esses pacientes ou não. Prática clínica, o que é que o pessoal faz? Mais de 70% desses pacientes não são anticoagulados. Isso no mundo real, registro e tal. Estudo clínico, a gente cobriu o Congresso Europeu 2 meses atrás e teve o NOAA FNET 6, né? Que usando a edoxabana num perfil de paciente nesse estilo, não mostrou benefício e ainda aumentou o sangramento. E aí ficou a dúvida, será que não vai para frente? E aí o pessoal fez esse estudo novo, o Artigia, que foi publicado hoje no New England e apresentado no Congresso. Um dos autores é o Dr. Renato Lopes, a gente até tirou umas dúvidas já aqui com ele, daqui a pouco a gente comenta, mas o que é que ele incluía nesse estudo? O paciente tinha que ter marca-passo ou CDI, a maioria tinha marca-passo, tinha que ter pelo menos um episódio de arritmia atrial detectada pelo dispositivo, né, frequência cardíaca acima de 75, duração de pelo menos 6 minutos, né, e aí já classificava, independentemente de ser FA, Flutter, classificava ali como qualificável para o estudo. Os pacientes tinham que ter maior ou igual a 55 anos e um status vasco de pelo menos 3 ali. O valor médio no estudo foi de 3,9, bem aumentado.
Um grupo recebia aspirina, 81mg dia, o outro grupo recebia a Apixabana, dose normal, que a gente está acostumado para FA. E aí já surgiu a primeira dúvida, por que usar aspirina, né? E aí a gente estava falando lá com o Renato, quase 60% dos pacientes, por terem coronariopatia, doença arterial periférica, já usavam AS de base. Então, pô, né? Só manter, né? 60% é bastante, né? E é um dos motivos de esses pacientes estarem usando marca-passo e CDI, já era um paciente que não era liso. Não era, se ele né? estava usando esses dispositivos, era porque algum problema. E por que usar esses dispositivos? Porque esses dispositivos registram Isso. o eletrocardiograma dos pacientes. Então, eu não precisaria colocar um holter implantável. Ele já estava lá com o dispositivo, já ia Exatamente. gravar, era só analisar depois. Isso foi até uma confusão quando a gente discutiu o NOA, que algumas pessoas tiveram, né? O NOA usou frequência acima de 170, tá? Frequência atrial de alta frequência. Então, identificou arritmias atriais com frequência elevada. Mas a grande maioria eram fibrilação atrial. Para eles não terem que ficar vendo um por um e diferenciando, Isso. era 97% eram fibrilação atrial. Então, interpretaram como todas como sendo fibrilação atrial, colocaram tudo no mesmo bolo aí. Perfeito. Então, um grupo, mais uma vez, a dose baixinha, o outro grupo, a Apixabana. E o endpoint primário qual era? Era um desfecho composto, AVC isquêmico, eventos embólicos de forma geral, né? Aqui foram 4.000 pacientes, bem mais do que no NOA, né? Era 2.500 e pouco no NOA, que aumentou bastante o poder, né? Pacientes ali idosos, 76 anos, Chades-Vasque médio, como a gente já falou, ao redor de 4, enfim. Follow-up médio de 3 anos e meio. Em relação ao endpoint primário, né? Diminuiu o evento isquêmico ou não? Sim, diminuiu em torno de 37%. Inclusive com diminuição relevante aqui de 49% naquele AVC mais grave, fatal, ou que deixa sequelas, né, no paciente. Então, a Apixabana diminuiu bem a quantidade desses eventos. Mas, por outro lado, como muitas vezes acontece nesses trials de anticoagulante, aumentou o risco de sangramento esperado. Né? O anticoagulante é mais forte, Mais entre aspas, potente, né? mais potente do que a aspirina, esperado que aumentasse o sangramento. E é interessante quando você vai ver o número absoluto, a diminuição dos eventos isquêmicos ficou parecida quantitativamente com o aumento de sangramento. E aí eu quero perguntar para vocês, beleza, o estudo atingiu o endpoint primário deles, mas podemos dizer que deu 6 por meia dúzia, porque para cada evento isquêmico que diminuiu, aumentou um sangramento, então deixa quieto, não vale a pena. O que é que vocês acharam aí dessa interpretação? Então, Olapa, a gente tem nesse daí que o risco de AVC mais grave, né, como a escala de ranking, o AVC mais debilitante, foi maior no grupo que acabou usando a aspirina, né? Então, para quem usou a aspirina, o AVC foi mais grave do que quem usou a Apixabana. Então, nisso, a gente acaba tendo que é uma droga que reduziu a incidência, aumentou o sangramento, mas também é aquilo que a gente fala, né? Não dá pra gente botar no mesmo balaio sangramento com isquemia. E aqui a gente está comparando até mesmo a qualidade da isquemia. Então, quantitativamente, até que foi igual, mas em termos de qualidade, o AVC que teve com a Apixabana foi menos grave. Então, ainda assim, é uma coisa boa pra gente poder levar em conta no uso da Apixabana. Então, melhora o desfecho e também o tipo de AVC é um AVC menos grave. Então, acho que é uma coisa interessante também, apesar do aumento de sangramento, que é algo esperado. Mas, Chocoleta, podemos dizer que a quantidade foi similar, mas a qualidade favoreceu bastante aí a Apixabana em relação a diminuir desfechos mais graves no AVC. O que é que você achou em relação a isso? Eu achei que sim, foi uma redução expressiva, né? A gente reduziu 37%, e aí a gente vai entrar na discussão, por que um estudo é negativo e o outro estudo é positivo? Tem vários motivos, né, para isso, tá? Então, você quer comentar os motivos, já que você discutiu com o Renato, que fez o estudo? Acho que, perfeito, vou falar aqui, Renato sempre dando aqui os insights pra gente. Em relação a isso, ele até mandou esse slide aqui que eu achei muito interessante, ó, ver que negócio, né? Na hora que, mais uma vez, número absoluto muito parecido realmente, diminuição de isquemia e aumento de sangramento, muito parecido. Mas vê, 45% dos AVCs, antes de entrar nas diferenças dos dois estudos, 45% dos AVCs do grupo que usou aspirina foi fatal ou debilitante, né? Metade, grosso modo. E se a gente for comparar esse tipo mais grave de AVC, que é o que a gente vai se preocupar mais, porque lógico, se o paciente fez um ANT e depois de 24 horas estava liso, né? Menos mal. Reduziu em praticamente 50% com a Apixabana esses AVCs mais graves. Beleza. Mas aumentou o sangramento, correto? Correto. O sangramento tem sangramentos e sangramentos. Sim, tem a sangramento maioria que... dos sangramentos não foram tão relevantes Exato. Aí clinicamente, né? Vê que Então, interessante, ó. só menos de 15%, né, tiveram uma relevância clínica importante. Menos de 15% dos sangramentos no grupo Apixabana
progredindo para morte ou precisou de alguma intervenção ali de emergência para, né, alguma coisa mais grave. Então isso é relevante, porque assim, o cara que cai 2,3 pontos de HB e que preenchia critério de sangramento maior e que você não teve que fazer absolutamente Ou nada... recebeu uma bolsa e saiu pra casa Isso, bem, é. é algo não tão relevante. É totalmente diferente Claro, do paciente que não vai dá pra ficar você colocar na plégico o mesma resto da balança. vida. Claro, muito em diferente, termos de né? morbidade pra ir pra casa, né, no desfecho pós-alto, o segmento dele é totalmente Exatamente, diferente, não dá pra né? gente só ver NNT e NNH, que a gente tem que ver o contexto clínico. Exato. E uma característica do AVC relacionada à FA é exatamente essa, são AVCs muito mais graves, muito mais Isso. debilitantes. Por isso Exatamente. que a gente precisa tratar e prevenir. E uma das áreas da medicina onde a gente consegue reduzir e muito o desfecho cardiovascular é a anticoagulação na FA. E se a gente tivesse um anticoagulante, hein, que reduzisse Não dê spoiler não, que embólicos a gente vai discutir daqui a sem pouco. alteração de sangramento aí, ou com pouquíssimo sangramento, aí realmente seria o sonho, né? A minha Vamos chegar daqui a dúvida, pouco. a minha dúvida nesse cenário aqui é, beleza, a gente sabe que em se decidindo fazer o tratamento dessas arritmias atriais, em se decidindo fazer algum tipo de intervenção nessas arritmias atriais, você tem um benefício a favor do apixaban. Mas a minha dúvida é, será que vale a pena ficar anticoagulando esses pacientes que apresentam esses episódios de FA curta? E se isso tem algum tipo de relevância? Porque, por exemplo, aqui ele coloca diminuição de eventos embólicos, normalmente é em torno de 2% ao ano. Você vai baixar ali para 1,24 a 0,78. O que a gente tem que pensar muitas vezes é que, às vezes, um paciente mais idoso, que tem uma expectativa de vida de 3, 4 anos, será que vale a pena colocar essa medicação e ter um risco maior de sangramento? Esse aqui é importante, galera, porque inclusive nesse slide que Renato mostrou, me mandou, ele coloca aqui, né, ó, se você for analisar cada 1.000 pacientes tratados por ano, né, e obviamente se você acompanhar o paciente durante 10 anos, isso aí vai aumentando, mas você diminuiria 4,6 eventos de AVC, embolia, a cada 1.000 pacientes, ou seja, 1 a cada 250 pacientes tratados, né, por ano isso. Né? Se você for seguir isso para paciente de 5 anos, obviamente esse número vai ficando mais estreito. Mas isso é importante você discutir, porque é isso, né? É sempre aquela a eterna balança que acontece síndrome coronariana aguda. Quanto mais pesado você é no tratamento antitrombótico, mais o paciente sangra e tal. Muito difícil você chegar no sweet spot. E aí eu acho que é bem isso, galera. Você pegou um paciente de 80 anos que tem uma expectativa de vida por qualquer motivo que seja, que você acha, rapaz, Tem uma paciente anemia daqui a que um ano... tem uma anemia que você não achou que era. É, e aí paciente tem... acamado, né? Que você acha que não vai viver mais do que um ano. Pô, você vai começar anticoagulante para esse Eu paciente? acho que Provavelmente não, tudo em né? medicina é assim, né? A Pesar balança o risco-benefício, né? risco-benefício. A gente sempre fala isso, né? Mas E- é porque tem cenários, né, mas que é muito claro. Tô com o paciente com infarto com sopro, né? Exatamente. Ninguém vai ficar, devo fazer angioplastia, né? Aquela coisa já meio que dicotômica, de fato. A não ser que tenha alguma coisa muito grave ali no meio do Muito caminho. escrachado. Mas quando você vai para populações como essas, né, majoritariamente pacientes idosos e tal, que você diminui um desfecho, aumenta outro, apesar de AVC ser um desfecho mais nobre do que sangramento, como a gente já viu aqui, né, pode trazer mais repercussão de longo prazo, mas aí é decisão Mas compartilhada eu acho- total, Mas eu total, acho que a né? mensagem desse estudo é, nesses pacientes que têm o dispositivo cardíaco eletrônico implantável, com arritmias atriais, a grande maioria é FA, que duraram mais que 6 minutos, né, maior ou igual a 6 minutos e menos de 24 horas, Uhum. tá? Considere fortemente a anticoagulação. Isso. Eu falaria assim. ponto Claro relevante, que ponderar, né, outras coisas, mas considere fortemente. Do mesmo jeito que quando você tá com FA, o paciente tem um Chagas Vasco, mas tem todos esses detalhes aí, Isso. você vai ter que ter Se a que gente fosse ponderar. traduzir em diretriz, colocaria um 2A aí. Ah, talvez. Hein, Zé, o que Até- você acha? Um não, 2A? Importante isso, porque quando você vai colocaria colocar... Como 2A. tem estudos contraditórios, não. Mas na verdade não são contraditórios. Então, mas vamos Mas comentar agora isso. Foi uma boa. saiu a meta-análise junto, que já daí com ela talvez dê pra... Vamos comentar isso, Vamos lá, porque comenta, Zé. justamente, São né? contraditórios ou não? Cara, na verdade, não. Eu só ia comentar uma outra coisinha antes, que a gente ia comentar de risco-benefício. Mas assim, olhando a tabela 1, a população média, são pacientes idosos aí com uma média de 76 anos. E não eram pacientes que tinham... Não tem um Hasbled aqui pra gente ter uma noção, ou um outro score, mas assim, eram pacientes com clearance bom, 70 de clearance de creatinina, um peso também que não era baixo peso. Era uma população até que representada por um sexo feminino, né, 35%. Então, que são aqueles fatores de risco que a gente sabe que sangram mais, né? Então, aquilo que o Galego comentou, pô, será que o pesar risco-benefício? Sim, com certeza. Até porque a população era uma população talvez de um risco menor. Se a gente vai ver o nosso paciente do dia a dia, às vezes um DRC aí com estágio 4, baixo peso, mais velho do que essa população, aí talvez esse estudo não se aplique. Então, E só você pra gente
E você falou do Fica Hasbled. atento. Eu acho que é top essa avaliação. Calcula o Hasbled Mas e aí você vai considerar. O paciente em DOAC, né? Agora a gente tem um score novo que é o DOAC Score, tá? Então Olha o aí. Hasbled é mais paciente que usava varfarina. Então aí Perfeito. eu acho que no estudo até tem uma subanálise aí, acho que no apêndice desse DOAC Score. Tá? Então, usar um score para Perfeito. quem usa o anticoagulante de ação direta é importante. Até para colocar nessa balança de risco-benefício. Boa. Tá? Risco embólico, normalmente a gente usa o Chadz-Vasque, versus risco de sangramento. E lembrar que um score de sangramento alto não é contraindicação. Você pode Mas é alterar. um ponto desfavorável. Isso. É, mas o que não dá é pra alterar a gente contraindicação. altera ali, É uma né? peça Idade mais ali que não quebra-cabeça, dá, né? né? Pra você ir pensando direitinho, né? E aí, só pra gente fechar aqui, pra gente pro segundo trabalho, em relação a essa parte da discordância, entre aspas, dos dois trabalhos, né? Um trabalho não mostrou benefício, o outro mostrou, né? NOAA e esse Isso. atual. Eu tô querendo saber, diz aí. Não, então, Eu o quero que... falar também. O que... Você quer falar, então? Não, Fale, fala, vá, fala, você fala, vai, fala, vai. Não, eu falo no final, pode falar. Eu já falei bastante. O que os próprios autores falam, Hoje né? eu já tô contente, você me deixou falar mais hoje. Já tô mais contente. O que os próprios autores falam na discussão é, primeiro, 2.500 pacientes no NOAA, 4.000 pacientes no Artigia, né? Então o poder já foi maior. O NOAA foi parado precocemente por futilidade, o Artigia foi até o final. Também isso reforça o poder, né? Quantidade de eventos que a gente falou 2 meses atrás, que no NOAA teve bem menos do que o pessoal pensava que ia ter, né? Então a gente teve mais do que o dobro de AVC no Artigia em relação ao NOAA. Mas Aumenta esse o poder NOAA, também. a futilidade foi caracterizada por quê? Como o número de AVC estava sendo menor do que eles esperavam, não estava com o cara que ia abrir e a galera estava sangrando mais, como sangrou mais nesse também, né? Então, a gente vai terminar concluindo, está sangrando mais e não vai dar tempo de abrir, porque a gente já randomizou 2.500 pacientes, né? E no NOAA teve aquilo que você estava lembrando também, né, Machocola, que no endpoint entrou mortalidade e no Artigia não entrou. E aí saiu a meta-análise, né? Renata, assim que saiu, já mandou pra gente também sair no Circulation, juntando os dois trabalhos, e no final das contas o resultado foi diminuir o isquemia na hora que juntou, né? Ficou aí mais de 6.000 pacientes, e aumentou o sangramento, meio que ratificando o que o Artigia viu, né? Então é isso. Mais uma vez, a gente continua dizendo, minha gente, medicina, a gente tende a pensar muito na faculdade em dicotômico. Questão de prova. Ah, tem um paciente aqui, o que é que eu vou fazer? É esse Sim, ou é não. esse? Tem um gabarito certo e ponto final. Aqui não é isso. Aqui não é isso. Você pegar um paciente desse, mesmo com esses dados, todo mundo olhando para os mesmos dados, 10 médicos experientes diferentes, talvez um naquele paciente de 80 e poucos anos seja mais conservador, talvez o outro seja mais... Enfim. Paciente né? com doença diverticular que já sangra só de você colocar alguma coisinha. Exato. Será que vale a pena? Pra uma Exatamente. FA que não é clínica, né? Exatamente. E eu vou levantar outro aspecto que não foi levantado, nem Certo. pelos... Olha aí, Vamos lá. ele tava Ele segurando. guardou aqui Ele as guardou. pegadinhas. Chegou o super Então, trunfo, vamos lá, eu zap. vou levantar a pergunta pra vocês também. A gente tem nos estudos de FA, o Engage que estudou a Pixabana foi não inferior, não foi superior. E quando a gente vai ver o Aristótle, Doxabana. tá? O Edoxabana. O Engage. O Engage avaliou a Doxabana, a gente tem o Aristótle que avaliou a Pixabana, foi superior à varfarina. A gente não tem comparação direta para falar, mas eu tenho um trial que é razoavelmente parecido, e um foi superior, o outro foi não inferior, será que a Pixabana não é melhor que a Doxabana? Claro, isso a gente não tem essa resposta. Mas será que a Edoxabana, como a Rivaroxabana também, todos os anti-10A que foram usados uma vez ao dia, eles foram apenas não inferiores? Será que ele cobre bem as 24 horas? Então eu acho que possa ter alguma coisa em relação ao medicamento também. Não só a característica, os Que desfechos. não seria de classe. Tá? Pode ser que a Pixabana, a gente não tem essa resposta, teria que ser head-to-head, tá? Mas pra mim é algo a se levantar também. Por isso quando eu vi o NOAA, eu falei, por que não estudaram a Pixabana? Já que a Pixabana foi superior. Quiseram estudar a Edoxabana, a Rivaroxabana, que não foi estudado. Então, eu, se fosse usar, eu usaria um que teria sido superior. E acho que aqui no Artigia a gente tem isso. Mandar pra Renata essa dúvida. É uma boa mesmo. E uma dúvida final aqui agora, Machocolate. Você tá aí usando... Eu já falei muito, Você passa tirou, pra você tirou Zé. o Apple Watch, mas eu acho Eu tirei que... hoje eu não esqueci de carregar. Zé, eu acho que tá com ali. Aí vem a dúvida que a gente fez, a gente levantou a mesma bola no NOAA, né? Todo e mundo aí, tá com essa dúvida. No paciente que tá lá com 50 anos, 60, não vou botar tão jovem não, 50, 60, 70, e que encontrou o diabo da arritmia atrial no Apple Watch, não foi, né, num device e tal. E aí, a gente poderia extrapolar os dados ou não? Cara, é difícil, né? Porque, tudo bem, teve aquele o estudo da Apple que foi Isso. lançado, né? Mas assim, Apple Heart Study. Apple Heart Study, mas isso daqui pode servir no máximo como um alerta para você prosseguir a investigação, talvez com um Holter, alguma outra coisa, mas a gente não vai... A gente até discutiu no grupo outro dia aí sobre a carga da arritmia, né? A gente não Isso. tem a quantificação disso num estudo para saber o quantos por cento no Apple Watch eu vou conseguir fazer, tomar alguma conduta. Então, acho que hoje, no dia a dia, o que eu faria?
E vem paciente, né? Olha, apitou aqui o celular aqui. Então a gente pede um Holter, investiga de alguma outra forma também. Principalmente assintomática. Ainda Porque mais quando ele considera assintomático. assintomática Isso. e mais do que 24 horas. Mas aquelas menos de 24 horas assintomáticas, a relevância clínica de que a gente vai ter isso, ou vai trazer um pânico em geral, a gente não sabe. Mas eu acho que os próximos... Eu acho que é provável que na maioria dos pacientes não tenha benefício. Se a gente pega um grupo de altíssimo risco Isso. de AVC, com um Chá Chades de Vasco de próximo de quatro, né? 4, E ainda e assim- é difícil mostrar esse benefício, imagina eu pegar um cara jovem que não tem nada e identifica uma FA, jovem ou difícil. meia-idade. Lembrando que a gente tem aquele trial rolando lá do Michael Gibson, que são 180 e poucos mil pacientes, e a gente Mas se deve ter esse tivesse que resultado apostar, aí, eu né? apostar que, de maneira geral, o benefício... Concordo. Eu acho Beleza, que é mas estudo interessante, né? New England, autor brasileiro no meio também, show de bola. E a gente vai colocando aí mais peças no quebra-cabeça aí para entender esse cenário. Bem, só enquanto aqui a gente vai para o terceiro e último estudo de hoje, Zé vai sair aqui agora que Figuinha vai entrar aqui para discutir outro trabalho aqui com a gente. Mas antes da gente ir para o último trabalho, lembrar que a gente está hoje, domingão, dia 12 de novembro, e dia 13 de novembro, né, amanhã, 6h30 da manhã, a gente vai abrir inscrição para o principal e mais completo curso do Cardio Papers. Se você não está sabendo ainda, eu vou te explicar agora. Vou pedir só para o pessoal colocar aqui na tela para mim, que é o curso TEC 2024. O curso TEC 2024 do Cardio Papers, ele é destinado a quê? O ponto central dele é preparar as pessoas que vão fazer prova de título de cardiologia em 2024. Lembrando que a última prova que teve, 65,5% dos aprovados foram alunos nossos, né? 2021 tinha sido 60%. E cada vez mais esse número vem melhorando. E a gente fica muito feliz com isso. Agora, para 2024, o curso está, né, como sempre, renovado. Aulas novas dos assuntos que mudaram aí. Teve diretriz de dispositivos implantáveis esse ano, vai ter aula nova. Teve diretriz sobre coronariopatia na mulher, vai ter aula sobre esse assunto. E assim por diante. E, além de ter aulas novas, a gente vai mostrar daqui a pouquinho o calendário, porque basicamente o calendário do curso ele engloba ali a cardiologia como um todo. Ciência cardíaca, coronariopatia crônica, coronariopatia aguda, pericardiopatias, miocardiopatias, arritmia. Todos esses principais assuntos estão contemplados no curso. Então, você está vendo aí na sua tela agora a capa bonita aqui do curso TEC Extensivo 2024. Né? Lembrando que a metodologia do nosso curso do TEC é todo montado no GPS, validado aí por milhares de alunos, que ele se baseia principalmente nas aulas. Né? Você tem que saber os conceitos ali de valvopatia, de todos esses assuntos que a gente está dizendo. E a gente vai sedimentar desde o básico até o mais avançado que você precisa saber, ali para a vida e para a prova. O nosso livro de mapas mentais, tão querido, que tanta gente quer adquirir, mas que é exclusivo, né, do nosso curso TEC 2024. Simulados mensais, aplicativo com milhares de questões, nosso curso de produtividade para você aprender a organizar melhor seus horários e ter mais tempo para estudar. E o nosso desafio TEC, né, a mega revisão que a gente faz ali no final do ano. Lembrando, 65,5% dos aprovados na última prova de título foram alunos nossos. E tá aí o mega calendário, né, ó. Ciência cardíaca, dislipidemia, miocardiopatia, coronariopatia crônica aguda, hipertensão, valvopatias, vários módulos de valvopatias, discutindo cada tipo especificamente, pré-operatório, ortopatias, arritmias. Basicamente a cardiologia toda revisada de uma forma como você nunca viu. Ainda tem várias questões do Cardio Papers para você praticar. É só isso, Eduardo? Não, não é só isso. Você tem os bônus, né? Como a gente já falou, nosso curso de produtividade. Você tem o nosso curso de questões TEC 2024, onde você encontra as provas dos últimos anos todas aí do TEC, né? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, que vai acontecer esse ano que a gente vai gravar. Questão por questão, assertiva por assertiva, a gente te explicando por vídeo por que aquela questão, qual o raciocínio por trás daquela questão, né? E lembrando que a maioria das questões que caem no TEC reflete a prática clínica, são casos que você poderia encontrar amanhã na emergência ou no consultório. Todas as gravações do Desafio TEC 2023, 17 aulas no total, mais de 20 horas de conteúdo, você vai ter acesso a tudo isso. Nosso aplicativo Simulados Cardio Papers, que tem disponível para Android e para iPhone. Comunidade exclusiva para os membros. O nosso livro de mapas mentais está aí com a capa bonitona roxinha aí da versão 2024, totalmente atualizado também. O orientador de estudos, que é meio como se fosse o coach de estudos que você tem ali para lhe ajudar a definir melhor os horários de estudo, dizer que temas você tem que focar mais. Além disso, apenas os 200 primeiros inscritos, apenas os 200, eles ficam o ano de 2024 inteiro num grupo de WhatsApp conosco, que estamos aqui, né? Eu, Machocola, Figuinha, Galego e vários outros professores da prova de título, né?
do curso de prova de título. Então, você vai poder estar lá. O custo do curso é de R$ 6.497 ou 12 parcelas de R$ 649, mas nesse primeiro lote que a gente está abrindo na segunda-feira, dia 13, você vai ter R$ 1.000 de desconto por tempo limitado e assim o curso vai ficar por 12 parcelas de R$ 549,70 à vista, tem desconto. Além disso, só para esse primeiro lote, por tempo muito limitado, promoção aí de Black Week antecipada, você vai receber as gravações do Cardio Papers Experience 2022, mais de 8 horas de conteúdo. Cardio Papers Experience 2023 foram 2 dias de evento, né? Mais de 12 horas de conteúdo aí para você revisar os principais atualidades da cardiologia nesse ano. Você que entrar nesse primeiro lote, você também vai ter acesso a um lote diferenciado para o Cardio Papers Experience 2024, nosso mega evento presencial que acontece em São Paulo anualmente. E você vai receber as gravações o resumo aí dos principais congressos internacionais dos últimos anos. São 11 congressos no total, American Heart, American College e europeu dos últimos anos aí. Do jeito que a gente está fazendo agora, trabalho por trabalho, dos mais importantes, resumão do dia e assim por diante. Além disso, quem é ex-aluno que já fez qualquer curso tech do Cardio Papers tem R$ 500 adicional de desconto, ou seja, fica R$ 1.500 no total o descontão. Lembrando ainda que se você está vendo aqui, você vai fazer prova de título em 2023, nosso esforço maior é que você garanta o seu título em 2023. O que acontece é que as pessoas normalmente se inscrevem, passam na prova e querem continuar fazendo o curso no ano seguinte. Mas, se por algum acaso você se inscrever, passar na prova 2023 e decidir que não quer fazer o curso ano que vem, bronca zero. A prova é dia 3 de dezembro, é só você avisar para a gente até o dia 5 e você vai ter 100% do valor investido reembolsado. Formas de pagamento, Pix, cartão de crédito, boleto. E você tem 15 dias de garantia incondicional para testar todo o curso, ver as aulas, etc. Se não for o melhor curso que você poderia ter em suas mãos, só mandar um e-mail para a gente e a gente devolve 100% do valor investido. Vou pedir só para o pessoal colocar agora o QR Code aqui na tela. Pronto, então tá aqui. Nesse QR Code você lendo, você consegue entrar para o nosso grupo VIP ou grupo de super interessados. Como é que é isso, Eduardo? A gente vai abrir as inscrições 6h30 da manhã da segunda-feira, dia 13, né? Mas como a gente tem mais de 8.000 pessoas acompanhando o nosso evento de revisão para a prova de título, muita gente está interessada no curso também, que vai receber e-mail, mensagem de zap 6h30 da manhã. Se você quiser aumentar a sua chance de estar entre os 200 primeiros e participar do grupo de zap da gente, você pode entrar nesse grupo VIP que está aqui do QR Code, e você vai receber a mensagem meia hora mais cedo do que todo mundo, né? 6 horas da manhã. Isso aí, obviamente, aumenta a sua chance de estar entre os 200 primeiros. Se você estiver vendo essa live aqui pelo celular, não consegue ler o QR Code, a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo. O curso mais completo do Cardio Papers é para você que vai fazer prova de título em 2023, é para você que vai fazer prova de subespecialidade, eco, hemodinâmica, afinal de contas é o mesmo assunto, né? Cardiologia geral em 2024, em 2024. É para você que quer revisar a cardiologia com o padrão Cardio Papers e dar aquela mega revisão de todos os principais assuntos da cardiologia. Show? Dito isso, voltando aqui agora, estranho, Zé Roberto sumiu e Mas e é bem virou parecido, figuinha dá aqui. pra confundir, viu? Eu tô até na dúvida se é Zé Roberto que continua ou se apareceu Figuinha. Fala, Figueiredo, tudo bem? Fala, beleza. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Pois é, né? Quem que tá mais careca aí? O bullying. Figueiredo, lhe trouxemos aqui pra gente discutir o terceiro e último trabalho aqui desse segundo dia. Mais uma vez, muito trabalho a gente tem que selecionar aqui, porque a gente prefere aprofundar aqui em alguns do que ficar falando muito superficialmente de vários, né? E a gente vai falar sobre o trial Azaleia Time 71, grupo time, já daqui a pouco tá chegando em 200 publicações aí, né, Figueiredo? Figueiredo, diz aí como é que é o contexto do Azaleia, né? O que é que tem de novidade em relação à anticoagulação chegando aí? O Azaleia tá testando... Lembrando que você tá sem computador, então se faltar alguma informação, você joga aqui pra mim que eu lhe ajudo Tá aqui. se garantindo, ele tá se garantindo. Fala aí, Figueiredo. O Azaleia, então, testou um novo anticoagulante. Agora, tentando atuar no fator 11, né? A gente tem já 4 docs aí que atuam no fator 10A, que atuam na trombinha, né? No fator 2A. E agora estão tentando um novo foco, pensando num racional interessante. Todos os anticoagulantes, a gente sabe que tem um risco de sangrar. E quando a gente compara com a varfarina, alguns foram superiores, como o Mastrocol já comentou, outros foram não inferiores. Sangramento gastrointestinal, por exemplo, que tem meta-análise sugerindo que sangra até mais gastrointestinal do que varfarina. Uhum. Então, será que a gente não consegue achar um anticoagulante que seja tão efetivo quanto, pelo menos, para diminuir o risco de ter uma embolia sistêmica, AVC, e não cause aumento de sangramento?
Então, essa é a ideia. E daí, tentando atuar de uma forma extremamente específica no fator 11A, eles criaram esse anticorpo monoclonal, então tem um nome de MABs aí na vida, que é o abelacimab, que seria... Aquele alívio de ter acertado o nome da medicação, É, né, no meio do abelacimab, podcast, não. né? Você treinou bem, Figuinha, viu? Você treinou Certo. bem. Então, a abelacimab é um anticorpo monoclonal que atua especificamente no fator 11. Então, qual que é a Certo. ideia? Ele vai tentar evitar a formação do trombo sem interferir na hemostasia. Uhum. Então, teoricamente, a chance de sangrar seria a teoria que talvez não aumentasse quase nada, ou talvez nada, e evitaria a formação de um trombo. Certo. Então, esse é o racional, e é por isso que está surgindo essa nova medicação. Gostei. Esse é um estudo de fase 2, então não é um estudo que vai responder totalmente a pergunta, né, se a gente já tem um remédio novo, mas ele está comparando agora com a rivaroxabana para ver se sangra menos. Uhum. E aí teve várias brincadeiras até nas redes sociais, né, se eu pegar água ou suco de abacaxi, vai sangrar menos. Mas a questão o primeiro passo é ver se realmente é mais seguro que a rivaroxabana, para o segundo momento tentar mostrar que é tão efetivo quanto, pelo menos, ou superior, a gente vai ver lá na frente. Então, a Certo. abelacimab é uma medicação que é subcutânea uma vez por mês. Isso aí é impressionante, né? Você botar um anticoagulante uma vez por mês. Mais um, hein? Mais É um. impressionante. Mais uma, a tá cheio cada de 6 remédios meses. inovadores aqui. Então, remédio pro colesterol a cada 6 meses, para hipertensão a cada 6 meses e o anticoagulante aí uma vez por mês, hein? Que beleza, hein? E ele vem também para falar um pouco sobre o corolário, que era toda vez que eu introduzo uma medicação que diminui o evento trombótico, eu aumentaria o sangramento. Será que a gente está aqui num ambiente que vai ser teleguiado, vai chegar lá e vai tratar só a formação do trombo, mas não vai fazer aumentar o uma... sangramento. Eu o acho que é sangramento. interessante a gente comentar, né? É um mecanismo revolucionário, ele não impede a formação do trombo, a hemostasia primária, ele vai impedir que esse trombo se consolide e aumente. Que ele vai se diluindo. Ele vai atuar na primeira e na segunda fase, mas vai deixar de atuar na terceira. Tá? Então, por isso que o fator 11 ativado é uma via extremamente interessante. E a gente já tem outros medicamentos, Asundexian, Milvexian, até com trabalho de fase 2 também, mostrando que é um mecanismo interessantíssimo e eu também acho que é o percebo futuro. que o Bastocolo usou revolucionário 2 vezes no Não. mesmo. Hoje, pra mim, exatamente. Hoje, pra mim, Tá é um dos empolgado. melhores dias, Boa, tá? Porque são boa. Muito coisas que interessante. tendem a mudar o futuro da medicina. Muito interessante. Tá? O de Figueiredo, ontem é coisa da avó já sabia, né? Perder peso faz bem, tudo a minha avó já sabia. Hoje não, hoje são coisas revolucionárias mesmo. legal. Figueiredo, lembra aí o pessoal como é que era o perfil dos Então, pacientes que foi um entraram aí. estudo que pegou quase 1.300 pacientes. Eram estudos que tinham pacientes que tinham FA e tinham um risco de ter um evento embólico sistêmico. Então, eram pacientes que tinham um Chagas vascular de 4 ou mais, ou então que tinham um Chagas vascular de 3 ou mais, com mais um fator que aumentaria o sangramento, que seria o GAS, inibidor de P2Y12 ou uma alteração renal. Então, o endpoint primário aqui, a ideia era ver se sangrava menos. Então, o desfecho primário era Certo. sangramento maior, sangramento não maior, clinicamente relevante. Uhum. Então, eles testaram 3 braços. Testaram um braço utilizando rivaroxabana, 20 ou 15, se fosse clínica. Dose normal de FA. Menor que 50. Uhum. E testaram a dose de abelacimab de 90 mg subcutâneo uma vez por mês ou 150 mg uma vez por mês. Perfeito. E aí? E aí, o que eles viram foi que no desfecho primário houve uma redução importante com as duas formulações de abelacimab. Então, quando eles testaram a dose de 90 mg subcutâneo uma vez por mês, que é uma dose mais baixa, reduziu 77% do desfecho primário, com um peso significativo, e a dose de 150 reduziu 67%. Então, é uma redução importante. Quando avaliou só sangramento maior, também reduziu 74% em relação à rivaroxabana. E sangramento gastrointestinal, que a gente comentou que poderia sangrar até mais que a warfarina, reduziu 93%. Quase sumiu, né? Quase zerou. Né? Quase zerou. Impressionante. Daí eles fizeram uma análise exploratória de alguns desfechos, avaliando AVC, mortalidade, tudo que não foi diferente entre os grupos, mas não tinha poder para nos falar isso. Então, não dá para falar que é igual a rivaroxabana. Ele não tinha poder para falar que realmente seria tão efetivo. O foco era ver a questão de sangramento. Então, agora, acho que a próxima fase é tentar ir para um estudo maior, de fase 3, que vai tentar realmente mostrar, eu acho que pelo menos não inferioridade a um DOAC, né, talvez rivaroxabana, para daí ver se emplaca.
Veremos. Ele cita, né, Figueiredo, na discussão, se eu não me engano, na discussão lá da apresentação, desse trial que já está rolando, do grupo time também, né, Lilac, time 76, que vai usar a dose de 150, né, e seriam pacientes com alto risco de sangramento, mas que os pesquisadores consideraram que não eram aptos a usarem anticoagulantes, ele não entra em grandes detalhes e tal. Não utilizando o DOAC porque Isso. não poderia utilizar, né? Exatamente, exatamente. Mas bem interessante. E aí, mais uma vez, imagina que daqui a uns anos, né, ilações, imagina que daqui a uns anos mostra que é não inferior em relação a Dox, Varfarina, etc., que a gente tá vendo aqui que sangra bem menos. Imagina a gente ter saído do ambulatório do TP, lá na época da residência de clínica, atendendo 100 pacientes numa tarde. Tá entre 2 e 3, beleza, aumenta, diminui, aquela confusão toda. Pra você chegar aqui uma vez por mês, puc, acabou-se. Impressionante, né? Daqui a pouco o cara é hipertenso, o cara tem colesterol alterado, tem FA e o cara vai tomar... Só Vai de quanto mês que em vai mês. custar? Esse é o problema. E aí, É. veterano, o que você achou desse estudo aí? Mais uma vez, eu estou empolgado também de pensar de que o paciente vai ter controle com medicações que vão facilitar a aderência e que vão trazer menos efeitos colaterais. Eu acho que a evolução da medicina é cada vez mais empolgante. Vamos ver, mais uma vez, o preço, mas com a tendência... monoclonal não deve ser barato. Toda vez que a gente fala de anticorpo, a gente já fica preocupado com o preço. Porque também a dificuldade de se criar um anticorpo desse é complicado. A parte boa que vale a pena aí dizer, tem muito estudante quando estava lá na faculdade de medicina falava, meu Deus, eu odeio a cascata de coagulação. Isso não... E você vê, é muito bonito, né? Você juntar aqueles conhecimentos básicos que você aprendeu ali no comecinho da faculdade, né? Então, onde mais cada interessante medicação... agora ver onde atua cada uma das Exatamente, medicações, né? Exatamente. Cada vez mais específico, né? Isso Exatamente. que Muito interessante. Então, assim, se a gente for resumir, então, 3 estudos que a gente separou hoje. O cardia, né, em relação ao antipertensivo, subcutâneo, a cada 6 meses, etc, etc. Estudo fase 2, não vai mudar a guideline agora, mas abre uma avenida aí de pesquisa para o futuro. Assim como o Azaleia, mesma coisa, estudo de fase 2, bem interessante, mas vamos ter que ver em relação ao desfecho duro, né, ali, clínico de fase 3. E o Artija mostrando esse contexto aí de paciente que tem dispositivo implantável. Foi descoberta aí uma FA subclínica, colocando uma peça a mais ali no quebra-cabeça para você saber ponderar se vale a pena ou não, né, o risco de sangramento versus o risco isquêmico, discutir com o paciente, individualizar tratamento e tal. Mas trabalhos muito interessantes. Esse congresso está muito bom, muito bom. E lembrando, porque aí tem muita gente que fala, tô gostando da cobertura, mas o terceiro dia não vou ver não, porque o terceiro dia é sempre fraco. Não é. Inclusive, só dando spoiler aqui, né? Amanhã a gente vai ver vários assuntos interessantes, né, no terceiro dia. Inclusive, um assunto muito interessante que é usar a inteligência artificial para tentar detectar melhor, mais precocemente, infarto com supra. A gente sabe que tempo é miocárdio, aquela coisa toda. E se você pensar aí nos serviços que tem interior afora, às vezes 5, 10 horas de distância de um grande centro, pode ser revolucionário. Imagina daqui a um tempo você tirando, tô em dúvida nesse elétrico aqui, você tirar uma foto com o celular, inteligência artificial em 5 segundos lhe dizer, olha, isso aqui é um infarto com supra com 98% de acurácia e mete bala aí nesse paciente, né? Imagina com o tanto de gente que isso aqui pode salvar, tanto de vidas quanto de qualidade de vida, o paciente sair com função ventricular preservada e assim por diante. Então, não perde, o primeiro dia foi espetacular, o segundo dia foi muito bom, não desanima aí para o terceiro dia. O terceiro dia, na verdade, vai ter uma mesa só de inteligência artificial, né? Exato. E no final do terceiro dia, normalmente a gente faz o resumão do congresso, depois que o congresso já acabou e tal. A gente vai fazer, na segunda-feira à noite, 8 horas da noite, uma mega revisão de tudo que rolou de mais importante do congresso, aquela mensagem bola na rede, né? O que é que você tem que levar obrigatoriamente para casa desse congresso, o que é que você pode usar amanhã já na segunda-feira, né? Terça-feira, no seu ambulatório, na emergência, na UTI, e o que é que não muda a conduta nesse momento, como esses 2 que a gente falou hoje, mas que talvez mude daqui a poucos anos, né? Então, bem importante. Mais alguma mensagem final aqui, pessoal, desse último dia? acho que é. Revolucionário, eu acho, esse segundo dia aqui. Tá empolgando Muito acima do bom, esperado. muito bom, realmente, muito esse bom. congresso. E Tô se animado você- também. E se você concorda com o revolucionário ou você tem outra frase para sugerir, coloca aqui no comentário. Boa. Dá um like. Hashtag revolucionário. Esse vai ser... E uma coisa importante, o Galego ontem, quem sabe faz ao vivo, disse que, olha, se você tá aqui animado com a gente, vamos botar um e-book para você com resumão do primeiro dia do congresso.
Galego falou, a gente foi atrás, colocamos lá na comunidade Cardiopapers, comunidade exclusiva para médicos discutirem casos, verem casos nossos, etc. Tá lá gratuito. E a comunidade também é gratuita. Comunidade gratuita, e-book gratuito. Aí você fala, pô, Eduardo, eu não tô lá ainda, a gente já tem bem mais de 4 mil pessoas já lá acompanhando. Se você não tá ainda, você tá de quê, Galego? Tá de Tá brincadeira, de né? brincadeira na tomateira. Exato. Essa é a melhor definição. E eu vou pedir pro pessoal colocar aqui também o link da comunidade. Você entra. Daqui a pouquinho a gente vai colocar também lá o e-book do segundo dia, resumindo esses trabalhos aqui e até outros que a gente tá resumindo também aqui pelo Instagram. Certo? Perfeito. Importante o recado. Vamos embora, meu povo? Show de bola. Vamos Até embora. amanhã. Terceiro dia a gente tá aqui de volta para resumir para você os principais achados aí do último dia do Congresso. É isso. Até lá.